Olá, sejam todos bem-vindos à 24ª edição da AgroTeens com o tema Biotecnologia. E nós, da Escola de Governos, estaremos apresentando essa live sobre a saúde mental no agronegócio, com diversos parceiros, Secretaria da Agricultura e Pecuária, Secretaria da Saúde, Junta Médica, ambos do estado do Tocantins, e a empresa Neuropsic Saúde Mental e Desenvolvimento Limitada, diretamente do estado de São Paulo. Eu sou a Valéria Mota, sou analista de sistemas. Eu sou Nádia Maiara, sou jornalista e nós somos servidoras da Escola de Governo do Tocantins. E para dar início a essa live, gostaria de convidar o secretário de Administração do Estado, o senhor Paulo César Benfica Filho, para fazer a abertura oficial e dar as boas-vindas aos nossos ilustres convidados. Olá pessoal, com muita alegria eu comunico aqui a participação da SECAD junto à AgroTeens 2024, através da sua escola de governo, que em regra a SECAD trabalha para o servidor público, mas especialmente na AgroTeens a gente fez uma programação especial para o produtor rural, com palestras como essa aqui de hoje, que busca o quê? Eficiência, qualidade, provocando um agro mais inovador. Em que sentido? A gente sabe que o agro é a mola mestra da economia nacional. Portanto, servidor, população em geral, venham e parabéns por estarem participando dessa palestra. Muito obrigada, secretário. E agora, com um imenso prazer, que eu apresento os nossos palestrantes. Flávio Barros, psicólogo organizacional e do trabalho da Junta Médica Oficial do Estado, psicólogo clínico, analítico e palestrante. Eduardo Fagner Machado de Pinho, psicanalista, psicólogo da Secretaria de Saúde do Tocantins, professor da UFMT e do Instituto de Transmissão e Estudos em Psicologia, ITEP. Cristina Nascimento, bacharel em Administração de Empresas e Psicologia, com especialização em Neuropsicologia Clínica, Terapia Cognitivo-Comportamental, Saúde Mental e Desenvolvimento Humano, e coautora do livro Processo Terapêutico, Impactos Positivos da Neuropsicologia. E é uma satisfação imensa para nós estarmos mediando essa mesa de discussão com esses especialistas tão renomados, né? E falando de um assunto muito pertinente, que é a saúde mental no agronegócio. E nesse debate, nessa live, nós vamos falar sobre os desafios que os trabalhadores do campo enfrentam diariamente, como nós podemos fazer juntos para propiciar um ambiente mais acolhedor e um ambiente que possa realmente favorecer a saúde mental desses trabalhadores do campo. E nada melhor por isso, né? Por essa temática ser tão importante e necessária de ser abordada, que nós convidamos os nossos palestrantes para estarem compartilhando suas perspectivas gerais sobre esse assunto. E para iniciarmos as nossas discussões, eu gostaria de passar a palavra para Cristina Nascimento. Olá a todos, bom dia. Eu queria começar agradecendo profundamente a Secretaria de Administração do Governo de Tocantins e a Escola do Governo para esse evento do AgroTeens 2024, especial a esse grupo de apoio, Valéria e Nath, ao Cícero também, e pela coragem, né, de trazer um tema tão sensível e tão importante e que eventualmente não é debatido, não só nas academias, nas universidades, mas na sociedade como um todo. Existe aí um estigma ao falarmos da saúde mental do trabalhador rural, que sempre foi comprometida. A gente precisa ter isso em mente e nortear esse comprometimento da saúde mental. E eu faço até um paralelo com a saúde mental do trabalhador urbano, que aqui nós chamamos de chão de fábrica, e que esse trabalhador, na grande maioria, ele está localizado nas periferias das cidades. E não é à toa que a própria sociedade, essa saúde está ligada a um fator econômico de produção, e a sociedade ela vai se movendo e vai percebendo a necessidade dessas novas dinâmicas, e começa hoje aqui, não só em São Paulo, né, mas nas grandes capitais, a gente tem aí o serviço de plano de saúde na maioria das empresas, porque o SUS não dá conta.
trazendo esse mesmo olhar, essa mesma perspectiva para o campo, para a população rural, a gente não chega, né? Essas pessoas, elas não chegam a esse tipo de acesso. E aí elas se deparam com o quê? Elas se deparam com desafios que elas têm que tomar conta por si só, que é, por exemplo, o que está acontecendo no Sul, as inundações, ou é a seca, a exposição a violências, né? Assédio do ambiente rural, a baixa renda, a instabilidade do emprego, essa jornada de trabalho exaustiva, e ao final do dia, para quem, aonde é que eu descarrego toda essa minha ansiedade, toda essa minha preocupação, as doenças crônicas que não são cuidadas porque essa população não tem condições de acessar os equipamentos que deveria acessar, enfim, o isolamento geográfico, estamos falando de um país que tem aí uma extensão territorial de quase todo o continente, então, e os melhores equipamentos, a melhor forma de atendimento concentra-se ali no litoral ou nas grandes cidades, né? Então, tudo isso e mais um pouco perfazem os desafios da saúde mental dos agricultores. Outro fato importante que eu falo mais adiante é a questão do suicídio também. Esse é um tabu, né? Na sociedade aqui em São Paulo, pelo menos eu posso falar por São Paulo, mas o ano passado eu particularmente tive uma colega que atendeu uma família onde uma criança de 10 anos comete suicídio. E no campo a gente não fala isso. Eu encontrei um cientista e ele vai falar, Vitor Cruzeiro, e ele fez uma pesquisa em 2020, e essa pesquisa foi publicada o ano passado pela Revista Brasileira de Agroecologia, sobre o índice de suicídios entre os trabalhadores rurais. É 11 para cada 100 mil habitantes. Gente, são 11 vidas, é muito alto esse número, né? E aí eu proponho que a gente possa refletir e discutir esses temas, né, e interesses e conflitos que impactam diretamente na saúde mental e ambiental rural. Tá bom? Obrigada. Obrigada, muito obrigada, Cristina. Eu passo a palavra para o Flávio Barros. Olá, bom dia a todos e todas. Primeiramente, agradecer o convite da Secretaria de Administração, o convite do professor Eliardo, agradecer toda a equipe que está aqui envolvida para a construção desse momento. Como a professora mencionou, Cristina, infelizmente é um tema que não é tão debatido. Eu confesso que quando eu me deparei com esses índices de suicídio há uns anos atrás, eu fiquei chocado, eu não sabia sinceramente que essa era a realidade no nosso país. Eu esperava que essa evidência, essa primeira colocação, até inclusive, não estaria ali nos trabalhadores do agronegócio. Suicídio é um tema que me interessa muito, e eu confesso que eu fiquei muito chocado. Então, espero que hoje a gente consiga aqui trazer uma boa reflexão, até porque o agronegócio no país, ele tem números muito expressivos, né? Segundo o IBGE, o Brasil tem um total de 5 milhões de estabelecimentos agropecuários. Desses 5 milhões de estabelecimentos, né? Desses 5 milhões, 77% ali, 3 milhões e 800 mil são de agricultura familiar. E a população do agronegócio, também segundo o IBGE, ela somou 28,5 milhões no terceiro trimestre de 2023, e ela vem crescendo com o passar dos tempos. Teve alguns anos que houve uma baixa, mas assim, mais recentemente ela vem aumentando significativamente, e o agronegócio, como todos bem sabem, também tem um papel importante no PIB do nosso país. Cerca de aproximadamente 25% do PIB corresponde ali ao agro, né? E no Tocantins, nós temos uma população de 1,5 milhão, cerca de 30% dessa população está em zona rural, e sua grande maioria são agropecuaristas, né?
E como bem a professora Cristina iniciou no debate, infelizmente, o agro tem todos esses números expressivos e, infelizmente, ele se destaca também, só que negativamente, quando a gente fala sobre cuidado em saúde mental, por uma série de questões que eu espero que a gente consiga aqui trabalhar e esmiuçar bem para trazer essa reflexão e essa sensibilização da importância de falarmos mais sobre isso e não só falarmos, mas também ter mais ações voltadas a esse cuidado em saúde mental com esses trabalhadores. Muito obrigada, Flávio. É um prazer tê-lo conosco nessa live. E agora eu passo a palavra para o palestrante Eduardo. Bom dia a todos e todas, né? Assim como meus colegas aqui presentes, a professora Cristina e Flávio, eu agradeço pelo convite, né? E acredito que é um acerto muito grande, né? O reconhecimento da discussão sobre saúde mental em qualquer oportunidade, né? E a gente está falando aqui do campo, a gente está falando de trabalho, e é muito importante a gente estar falando de saúde mental dos trabalhadores e de todos, né? Eu fiquei muito contente com a iniciativa e de poder participar aqui com vocês. Então, dito isso, vou falar da minha área de interesse um pouco, né? A gente tem uns minutinhos. Como psicanalista, a gente discute, né, a mudança a inovação na psicologia e na psiquiatria, né, no tempo do Freud. Então, o que ele vai dizer para a gente, para ser didático, é que nós não somos só ser de razão, ser de querer, né? Nós somos um eu e uma relação inconsciente também. Eu estou dizendo isso porque a gente está falando de saúde mental, a gente está falando de subjetividade, a gente está falando de maneiras de viver. Quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de uma história, né? A gente fala de contexto e da relação singular dos sujeitos com esse contexto, com essa cultura. Então, a gente está falando de forma de pensar e de sentir o tempo todo, né? E a ideia, né, a história de saúde mental desenvolvida, sempre falou de produção, sempre falou de trabalho, em como a gente conseguia operar, né, dentro dessa perspectiva. E a gente segue ainda, só que eu quero refletir hoje se a gente está falando de campo, de agro, né, ou de negócio somente, né, na ideia de que há um objeto a alcançar e esse alcançar está trazendo sofrimento psíquico muito grave às pessoas, né, no campo, para a gente não ficar só dividindo, seccionando, a ideia de consumir a todo custo, a ideia de chegar num ponto, né, como foi colocado pela professora, né, a preocupação com o suicídio, e pelo Flávio também, né, a gente vê que isso está intrinsecamente, né, ligado à perspectiva de vida, né, e enquanto a gente não refletir sobre o sofrimento antes da relação de sintoma, né, a gente vai ficar escorregando, patinando que nem estamos, né? A gente está falando primeiro, às vezes, de tratamento do sofrimento, que é o sintoma, né, como sintoma e não como um contexto anterior, perspectiva de como a gente está fazendo essa saúde mental, no campo ou em qualquer lugar, né? A gente afasta as pessoas para o campo, às vezes, e estigmatiza, não fala de um estilo de vida, não fala das potências que tem ali, né? E acaba tentando atrair as pessoas do campo para uma noção de vamos consumir, vamos fazer, né? De que é tudo pop e é tudo, né? E nada é tudo, né? Saúde mental passa por essa discussão e eu estou muito contente, né? Espero que a gente consiga discutir bastante sobre o que vier e cada vez mais. Sim, muito obrigada a todos vocês pelas perspectivas gerais. Meu pai também é agricultor e eu vejo a vida árdua dele, sabe? Uma jornada árdua. Eu nunca tinha parado para pensar sobre a saúde mental dele, né? Vai ser muito bom essa live para eu poder ter um cuidado melhor com ele.
Então, vamos então agora começar as nossas rodadas de perguntas. E a primeira pergunta vai ser direcionada para a Cristina Nascimento. Vamos falar sobre a dificuldade de acesso a serviços da saúde mental. Então, a pergunta é, Cristina, quais os principais desafios que a população rural enfrenta para ter acesso a serviços de saúde mental? A palavra é sua. Valéria, eu penso que são vários, né? Infelizmente, são vários os desafios para a população, para a minoria, né? E a população rural está dentro dessas minorias, e hoje é o tema principal aqui, como bem disse o Eduardo. E ele traz também uma fala que eu gosto muito, ele tem esse olhar psicanalítico, que é o meu olhar clínico também. E o sentido dos sintomas, né, Eduardo? Não sei se você vai falar depois, mas o sentido desse sintoma que aparece na população em geral, principalmente na população rural, que é o tema de hoje. Então, respondendo a você, Valéria, são muitos os desafios, a meu ver, são muitos, né? Tratar da saúde mental dos agricultores nesse país é ainda uma novidade. E eu não vou falar aqui a minha idade, mas lá atrás a gente ouvia na década de 70 que o Brasil era o celeiro do mundo. Mas nunca olhou para aquele produtor que trazia, né, essa riqueza. Pelo contrário, houve, eu acho que um esgotamento aí dessa mão de obra produtiva, e agora se faz necessário olhar para essa mão de obra e os desafios, então, afloram a todos. Certo. Eu queria trazer também, assim, eu tenho, acho que um tempinho, o que é saúde mental? Nós estamos falando de saúde mental, né? Mas o que é a saúde mental? Segundo a OMS, saúde mental é um estado de bem-estar, olha bem, um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar as suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro do cotidiano, ser produtivo e ainda contribuir para a sua comunidade. Então, a gente sai daquele lugar em que saúde mental é só do indivíduo, é só psiquiátrico, é só psicológico, mas ele abarca também essa condição social. Quando a gente fala em saúde mental, a gente também está falando daquela contribuição, aquilo que o indivíduo pode levar à sociedade e vai impactar nela, né? Então, não é somente a ausência de doença, mas é um equilíbrio emocional, social, econômico e espiritual. Ontem eu estava falando com eu passei no médico, né? Ele é um cirurgião de um hospital aqui em São Paulo, um hospital importante, e ele traz a seguinte frase: a população está transtornada. E aí a gente pôde conversar, mas isso me impactou bastante, né? A população como um todo. E aí nós entramos para um lugar que é o da espiritualidade, como hoje a população, os profissionais da saúde estão buscando trabalhar com mais humanidade no olhar para essas demandas que se apresentam, mas validar também o cuidado espiritual de cada um, respeitando sua escolha. Então, o primeiro desafio para mim, ele passa na busca de condições adequadas. A gente vai falar bastante sobre os desafios, quais são os problemas e tudo mais, mas como é que eu ofereço essas condições, como é que eu levo isso para essa população? Né? Para o combate da desigualdade, por exemplo, o combate da pobreza, no tratamento dos transtornos comuns. Como é que a gente faz isso qualitativamente? É combatendo, é oferecendo, é instrumentalizando, é educando, é oferecendo o mínimo do mínimo, né? Para que esse processo saúde, doença e cuidado se dê a contento. Eu consigo manter uma saúde, mas quando ela é atravessada por uma doença, eu sei aonde buscar esse auxílio. Eu sei quais são os equipamentos que eu devo acessar para esse auxílio, e eu confio que esses equipamentos vão estar disponíveis a mim. E depois disto vem o tratamento, vem o acompanhamento, que seria o cuidado, né? Então, outros que também impactam, outros desafios, como você pergunta, né, que impactam aí a população rural, ao meu ver, são as barreiras demográficas, como eu falei no início, né, a falta dos profissionais, porque são
a população está pulverizada, então nós estamos falando de lugares longínquos, a falta de medicamento, a falta de infraestrutura básica. Eu não sei se isso acontece no Tocantins, mas posso falar em São Paulo que em muitos lugares da maior capital do país a gente tem falta de estrutura básica, né? Agendamento, às vezes você pede para a pessoa, eu, por exemplo, né, que sou neuropsicóloga, trabalho muito com psiquiatras e muito com neurologistas. Eu peço um exame oftalmológico ou audiométrico, a pessoa tem dificuldade de marcar, imagina aí. Né? Então, esses são problemas, esses são desafios do nosso cotidiano. E que sim, eu não consigo, eu estou vendo meu filho adoecer, não consigo dar isto, eu só estou comprometendo a minha saúde mental e vendo daquele que está próximo de mim também ser comprometida. Então, eu acho que passa, né, esses são alguns pontos que me trazem como um alerta e que são comuns, mas eu acredito que eles tenham um peso ainda maior no campo, na agricultura. Muito obrigada, Cristina. Agora eu vou passar a palavra para o Flávio, para dar continuidade, falando o seguinte. A pergunta é, Flávio, como essas barreiras que a Cristina colocou muito bem impactam a saúde mental da população rural? Certo. Bem, acho que a gente pode começar dizendo que não há um trabalho aí de prevenção, né? É claro que, pela experiência clínica, a gente vê que a maioria procura, por mais que a psicologia hoje a gente pode considerar que ela está mais em evidência, né? A nossa sociedade, eu gosto dos autores que dizem que a sociedade produz seus próprios adoecimentos, suas próprias patologias e transtornos. E hoje eu acho que o que mais caracteriza, se a gente for olhar por essa perspectiva, a nossa sociedade são os transtornos mentais, né? Se a gente for olhar para essa parte da saúde, o que nos caracterizaria. E mesmo assim, a gente vê a procura ocorrendo somente quando há um desenvolvimento ali mais expressivo daquele transtorno, né? Então, toda essa dificuldade de acesso e todas essas barreiras, com certeza, dificultam um trabalho de prevenção, né? Há uma dificuldade no diagnóstico precoce, de um tratamento adequado, como a professora Cristina pontuou um pouco, de uma terapia, de um acompanhamento, né, adequado, e, consequentemente, isso pode gerar um agravamento nos problemas, né, relacionados à saúde mental. Nem todo mundo consegue lidar. Eu não gosto muito da frase de que todo mundo precisa ir à terapia, né? Eu acho que tem que ir à terapia quem se vê motivado a isso, quem se sente aberto a isso. E nem todo mundo consegue lidar com o seu próprio sofrimento e angústia, que hoje são muito bem realçados por todo o nosso contexto cultural e social. E esse sofrimento, que às vezes é individual, advindo dessas barreiras, ele acaba perpassando ali também para o seu grupo familiar. Então, uma pessoa que já estava num agravo de algum adoecimento, de algum transtorno, ela pode acabar comprometendo também a saúde mental dos entes queridos, das pessoas mais próximas ali que estão com ela, e, consequentemente, a diminuição não só da sua, mas também dos familiares, da sua qualidade de vida, né? Uhum. A saúde mental, ela afeta a capacidade da pessoa de trabalhar, de estudar, de ter os relacionamentos saudáveis, consequentemente, então, pode haver essa diminuição de qualidade de vida. E pode também levar, a partir desses agravamentos, a consequência assim, mais delicada, e, como eu disse, que é uma área que eu me interesso muito, que é o suicídio. A OMS, apesar de alguns autores e alguns profissionais não concordarem muito com esses dados, a OMS ela faz um levantamento de que um pouco mais de 90% dos casos de suicídio tem alguma correlação tem alguma correlação com o diagnóstico de adoecimento mental, de transtorno, né? Então, imagina, numa população totalmente desassistida, onde há essa vulnerabilidade toda, não tratamento, não acompanhamento, e há o surgimento,
esse índice tende a ser maior, né? Como a professora Cristina apontou no início, eu acredito que seja até o mesmo estudo que foi realizado pela Universidade Federal da Bahia, não é isso? Isso É isso, mesmo. né? Isso. Foi esse estudo que me impactou, professora, quando eu disse que eu não sabia desses números, né? É. E é um estudo muito relevante, porque, assim, pelo que eu já pesquisei a respeito, é o estudo mais completo quando a gente fala de saúde ocupacional. E ele mensurou ali, foram avaliados casos de suicídios, né, a correlação entre suicídios e trabalhadores, né? Entre o período de 2007 e 2015. E nesse estudo foi constatado que os trabalhadores da agropecuária, eles têm a maior mortalidade por suicídio entre todos os grupos ocupacionais do país. Ou seja, entre todas as profissões, os agropecuaristas, eles ganham destaque quando o assunto é mortalidade por suicídio. E nesse estudo ele foi registrado 77.373 suicídios durante esse período de 2007 a 2015, né? O que dá uma média aí de 8,5 mil pessoas por ano. E a mortalidade, a partir desse estudo, né, dos indivíduos como um todo, de todos os trabalhadores, né, foi de 8,9 por 100 mil indivíduos, ou seja, a cada 100 mil trabalhadores, nós temos a estimativa de 8,9 suicídios. Trabalhadores no geral, todas as classes. Isso em 2007. Em 2015, a estimativa subiu para 10,5 a cada 100 mil, ou seja, a cada 100 mil trabalhadores, nós temos uma estimativa de 10,5 suicídios. E, no caso da agropecuária em específico, fazendo aí um estudo proporcional à área, um estudo proporcional à ocupação, no índice já foi maior do que do geral. Foi 16,6 a cada 100 mil. Ou seja, a cada 100 mil agropecuaristas, nós temos um índice de suicídio de 16,6. E em 2015, esse número aumentou. Os grupos ocupacionais houveram aumento no número de mortalidade, né? Mas teve mais destaque esse aumento na agropecuária. E em 2015 é o dobro do que seria da média nacional de todas as ocupações. É 20,5 a cada 100 mil. Ou seja, a cada 100 mil agropecuaristas, nós temos um índice de 20,5. E aí está um grande reflexo de todas essas barreiras, né? O aumento exponencial desse número de transtornos e que, por vezes, não são diagnosticados porque não há um tratamento adequado, não há um acompanhamento, não há um diagnóstico, né? Há uma desassistência e aí acarreta, infelizmente, no aumento desse índice de mortalidade por suicídio. Muito obrigada, Flávia. É um índice muito alto, né? Eu estou realmente impressionada. Eu acho que deveria ter projetos para ter um diagnóstico precoce, né? Seria, assim, ideal, né? Vamos lutar, né? Vamos debater, vamos pedir para o governo, para as comunidades. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Eduardo Fagner. E a pergunta é a seguinte, Eduardo. Que medidas podem ser tomadas para ampliar o acesso a serviços da saúde mental no campo? Bom, eu preciso retomar um pouquinho também a fala dos meus colegas e responder isso, né? Eu acredito que para melhorar o acesso, para além do que já está descrito, né, em lei, né, a gente teve mudança teórica de como atender problemáticas, né, sofrimento psíquico, a gente teve alterações jurídico-políticas, técnicas assistenciais, né? Agora, a questão sociocultural e a ideia a noção de saúde, tanto de quem promove, né, o atendimento, a assistência, quanto do entorno, né, de todo mundo, da sociedade, isso é mais difícil a gente conseguir, né? A gente tem uma ideia de que o adoecimento, né, que o sofrimento psíquico, ele é individual, e a gente já mudou isso, né? A gente
tenta trabalhar numa outra perspectiva de saúde, uma outra noção. Né? Quando a professora Cristina lembra do conceito, né, da OMS, aí a gente ainda pode pensar que eles falam em plenitude desse bem-estar, né, de uma relação, de um alcance que, por exemplo, como para a psicanálise, isso é bem difícil, porque a gente vivencia a nossa experiência na divisão, na falta, né, e isso com o movimento. Então, é pleno de quê, né, numa sociedade que está adoecida, né, que acredita que tem um objeto que vai dar conta de sanar todas as nossas contradições e conflitos psíquicos ou não, muito, muito difícil de pensar. Então, eu acredito que para o acesso, a retomada, a reflexão de como a gente chegou, né, às novas instituições de atendimento, a nova perspectiva de saúde, por exemplo, o sofrimento psíquico, né, transtorno mental não se equipara a uma relação de doença, né, não é um vírus, né, porque as pessoas e a população também não é obrigada a ter a mesma expertise que a gente aqui, que estamos falando hoje, mas a gente tem que ajudar a refletir que não é um vírus, uma bactéria, um acontecimento do nada. Todo mundo aqui falou sobre contextualização, sobre modo de vivência, sobre trabalho, né? Sobre há um sofrimento anterior a um sintoma, ou a passagem ao ato para a relação do suicídio, né? Anterior, a gente está falando de um campo de trabalho onde a gente verifica pessoas análogas à escravidão, vivenciando essa situação, né? Então, a gente está falando de falta de instrução, a gente está falando de falta de acolhimento, de trabalho, né? Se a gente fosse fazer uma relação assim bem pontual para situações de sofrimento psíquico, a gente poderia pensar, né, na falta de cuidado, acolhimento e cuidado de si também, né? Na dificuldade de mensurar o território, né, de pensar o território como um lugar simbólico, para além de que é minha casa, meu campo, mas um lugar onde a gente faz as relações de amar, né, de interação, né, com o outro, e de rede, né? Quando está faltando alguma coisa numa rede de apoio, né, a família, o outro ali, eu não consigo alcançar, certamente nesse tripé, né, nesses pilares, eu tenho um problema de sofrimento psíquico, né? Vai acontecer. Então, não é de agora que a gente tem que refletir. Para melhorar, né, essa noção, ela ajuda, né? Retomar essa noção ajuda porque a gente fala das instituições e da dificuldade de chegar até elas, porque elas também estão pautadas numa lógica anterior de um lugar, né? Eu tenho que ter um CAPES, eu tenho que ter uma clínica para essa pessoa acessar. Mas a porta de entrada preferencial, já que a gente está falando de acesso para a saúde mental, é a atenção primária, né? Os postos de saúde, a relação no território com o outro, né? O agente de saúde, a troca ali com o vizinho e o cuidado. Que no campo, quando a gente não está falando de negócio, quando a gente está falando de fato de agro, de rural, é onde as pessoas fazem até melhor isso, né? O escambo ali, a troca, o alimento, a confraternização, a relação, né? E está precisando de carona, ninguém dá uma carona na cidade, né? Então, se a gente estiver falando dessa perspectiva, a gente consegue acessar melhor, mas eles estão vivendo uma noção que a gente está passando, que é de, olha, é uma noção de cura que eu acredito equivocada, né? Porque nem doença, se a gente for falar do ponto de conceito de doença, né, com marcador biológico e tudo mais, não é. Né? A gente tem uma problemática, um sofrimento, um drama, né, um transtorno. Né? Mas a gente precisa voltar para essa porta de entrada, atenção primária, com a noção de saúde retomada coletiva, feita no território, né? E, lógico, estruturar pessoas e ter, né, os postos de saúde, o transporte, evidentemente, porque tem casos mais graves e que necessitam. Mas de acessar a saúde mental, a gente tem que
discutir com as pessoas no campo, em qualquer lugar, sobre o que é saúde mental, né? Sobre esse bem-estar, que ele não precisa estar, como o Flávio colocou, só numa situação de urgência e emergência, né? Só quando aparece o sintoma, né? Só quando o adoecimento está ali. Então, como a gente vem sofrendo, como a gente vem vivendo, né? Para a gente construir os lugares, para a gente treinar as pessoas, né? As ferramentarias, né? Para o acesso, né? Para as pessoas poderem discutir de um outro lugar sobre saúde mental, e que é uma questão de todos, não é uma questão do prefeito trazer o cargo, não é uma questão do governador botar, porque isso está descrito, ele precisa, eu não estou falando que não precisa, né, para a gente não ser mal interpretado aqui, mas nós conseguimos no Brasil uma coisa importantíssima, nós temos mais de 2.500 CAPs, nenhum lugar do mundo conseguiu isso. Então a ideia está aí, né? Agora a gente precisa voltar em como fazer, né, para ser um lugar de trânsito, não um lugar de internação, né? O acesso ao trânsito dessas pessoas com esse sofrimento, né, na relação social, né, para a gente implementar um outro discurso, um outro laço. Aí as pessoas vão conseguir ter o acesso que a gente está falando, né, que a gente está discutindo aqui. Não a um lugar somente, mas o trânsito sobre saúde mental, né, e perspectiva de vida outra. As pessoas estão querendo alcançar um lugar, né, que, como assim, se eu tiver essa terra, se eu tiver esse dinheiro, se eu tiver esse ponto aqui, está tudo resolvido, né? E essa perspectiva para campo, para a cidade, está nos matando, como colocaram meus colegas aqui, está nos adoecendo. E fazendo como se a culpa fosse nossa, somente, individual. Quando a gente sofrer só no individual, né? Como se, eu não consegui, eu não tenho mérito, eu não consegui fazer, né? Isso é terrível. E para o campo é pior, porque ele trabalha basicamente na casa dele, né? A casa dele é o trabalho, né? E se a gente se sente mal na cidade, não conseguindo dividir isso, né? Imagina no campo, em que tu acorda cedo, sai da tua casa, toma um café, tu está no teu trabalho, né? No teu quintal ali. E isso é terrível se a gente não tomar conta. Então, o acesso vai vir dessa retomada, porque a gente fazia isso desde os anos 70. A gente teve uma mudança sanitarista no Brasil, a gente teve uma mudança para a saúde coletiva no país, e que a gente não está usando. Não está usando um sistema único de saúde que vai ao campo, né? Que está lá, que está capilarizado para estar no campo também. Por isso é tão precioso que a gente não perca isso, porque não é qualquer um que vai estar em todos os lugares nesse território tão vasto. Muito obrigada, Eduardo. E também eu acho importante, para diminuir o impacto, a gente começar a trabalhar também com as crianças nas escolas rurais, né? Esse adulto já foi criança um dia, então eu acho importante também. Agora a Nath vai passar para a Nath. Minha pergunta para a Cristina. Cristina, há alguma história de superação que você gostaria de compartilhar conosco, até para servir como um fator motivador mesmo, para pessoas que também estejam passando por problemas semelhantes? Tem sim, tem uma história que eu acho que é bem possível, porque ela abarca, né, um envolvimento enquanto empresa, enquanto funcionários, enquanto família. Mas eu gostaria só de retomar um pouquinho a importância, inclusive, isso que o Eduardo trouxe agora no final é de suma importância, e o que a Valéria também traz é o que eu mais vejo, né? A gente estamos falando em saúde mental de uma forma geral, mas a ênfase para a criança, a saúde mental infantil, eu falei sobre um suicídio de uma criança de 10 anos, isso não é pouca coisa, e do idoso, que é outra ponta. Flávia talvez possa depois falar um pouquinho mais, mas é uma outra ponta, e essas pontas, elas são invisíveis, sabe? É a população de rua. Uma vez uma professora estava falando comigo, você já prestou atenção nas pessoas, não presta atenção, porque essa pessoa é invisível, mas nos andarilhos das estradas? Gente, eu tive a graça
a oportunidade de conhecer todas as capitais do Nordeste, né. E eu nunca prestei atenção mesmo quando eu circulo dentro de São Paulo, não existia, não existia. Então, quando a gente fala em saúde mental, também tem que estar atento a isso, não é só aquele pai, aquele produtor econômico que coloca dentro de casa, né, aquela pessoa que o lugar de quando, vocês falam, né, que o a casa, aquele terreno, aquele espaço, aquele território é o meu local de trabalho e de descanso, e de lazer, e de tudo. E aí eu lembrei da pandemia. Não se fa Eu não ouvi ninguém falar sobre o estado, o que aconteceu, os impactos da pandemia na vida do produtor rural. Porque eu estava aqui na minha casa, eu ligava para o iFood: "Olha, eu preciso disso, daquilo", e estou aí mais tranquila. Enquanto essas pessoas estavam trabalhando e muito, e com a responsabilidade de manter esse país vivo, no que tange à agricultura, à alimentação. E não se falou disso, né. Então eu acho que, hoje a gente começa um grande debate, que é dar visibilidade, que é dar condições e voz para uma população que até então não era percebida. Existem, com certeza, esse caso que eu trago é um case, né, de superação da Raizen, que é uma das empresas da Cosan, e é um artigo que foi publicado, depois eu vou compartilhar com vocês também o link, ele foi publicado na revista Forbes, deste ano de 2024, e o tema é o seguinte, eu até anotei aqui: "Como a saúde mental do trabalhador do campo entrou na agenda do agronegócio". Saiba por que o equilíbrio psicológico e emocional não é apenas um desafio da sociedade urbana, e como setores do agro administram esta questão. Então, esse case, ele acontece numa fazenda da Raizen, né, de plantação de cana-de-açúcar, da cidade de Piracicaba, que é aqui no interior de São Paulo. Nesse projeto, então cana-de-açúcar já remete a gente, né, à aula de história ali, como que é complicado, né. Esse projeto chama-se Projeto Bem-Estar, e ele oferece, a empresa oferece ao funcionário que ele encontre apoio para aquilo que ele precisa. Então, o Flávio trouxe muito bem, e eu costumo dizer isso, né, no consultório: psicoterapia não é para todo mundo, né, vir aqui comigo ficar 1 hora e pouquinho, não, a pessoa tem que estar preparada, ela vai se preparando para isso. E, às vezes, a pessoa está preparada e não encontra esse lugar. Então a empresa, ela atenta, foi feita uma pesquisa, ela atenta às novas demandas que vão surgindo, que já não são mais de ordem cardiológica, de ordem, ortopédica, mas é uma questão mais psíquica, mais psiquiátrica, mais emocional. Ela começa, então, com esse projeto e oferece a esse trabalhador a possibilidade de apoio, né. O primeiro passo é entender ter uma escuta atenta e entender esta demanda da saúde mental. Teve um gestor, né, que ele disse que quando ele buscou, ele nem sabia o que era saúde mental. Foi nesse projeto que ele foi entender o que era saúde mental, os impactos dessa saúde mental na vida dele. Olha que interessante, que nós já falamos aqui também, e como isso impactou de maneira positiva na família. Então, o projeto, ele é fantástico por isso, porque ele está ali, né, da mesma forma que às vezes um sujeito adoecido, ele passa a ser o centro, o núcleo, daquela família, e todos se veem trabalhando em prol daquela doença, né, e quando esse sujeito morre, quando ele é retirado daí, as pessoas também ficam: "E agora o que que eu faço?". O contrário também é verdadeiro, quando esse sujeito ele está, saudável, quando ele começa a apresentar uma saúde, aqueles que estão em volta também. Isso é fantástico, isso me encanta. E esse gestor, então, de operações da Raizen, ele traz esse testemunho, né, e ele diz que agora ele tem uma alimentação melhor, consegue praticar esportes e ter um colorido, né, vamos levar lá para a psicanálise, um colorido de vida mais adequado.
Eles trabalharam com duas grandes frentes que eu acho que daria, e aí eu trago, inclusive, essa responsabilidade não só para a sociedade, mas para universidades também. Eles trabalharam com duas grandes frentes. Uma foi uma plataforma online, né? Então, eram serviços, fizeram parcerias com academias, com clínicas e tudo mais, e para atendimento psicológico, o plantão psicológico era feito ali nessa plataforma online. E também o programa de apoio ao empregado, como uma consultoria, né? Então tem ali tomar uma decisão jurídica, tomar uma decisão de cunho econômico, financeiro, de educação, alguns especialistas, de novo a rede. Né? A gente sai dessa rede primária, da rede de saúde, mas a gente vai para uma rede social também, né? Como sinapses, uma rede. E eles entenderam e viabilizaram estas condições para oferecer. E o segundo grande passo, né, a segunda da grande frente desse case da Raizen, que eles utilizaram, olha que sacada, eles utilizaram uma ferramenta que o agro já tinha disponível na mão dos funcionários, que era o quê? O walk-talk, né, aqueles rádios. Então, eles fizeram daquilo como se fosse uma rádio comunitária, e em algum momento essa rádio começa a transmitir informações sobre saúde, sobre bem-estar, enfim, né? Levar a educação através de um instrumento de trabalho. Quando eu vou compartilhar com vocês, quando eu li esse case, eu fiquei assim encantada, porque existem ali possibilidades, a predisposição primeiro da empresa, porque vamos combinar, né? Um trabalhador saudável, ele produz mais e melhor. Então, existe um interesse. Mas a empresa está vendo as suas necessidades, ela está ouvindo as suas necessidades e se predispõe a auxiliar e fazer esse atravessamento super saudável na vida, não só do funcionário novamente, mas do seu filho, da sua esposa, dos seus pais. E, para mim, foi um case que pode estimular a outros cases também de sucesso. Fantástico, fantástico, Cristina. Né? Esse exemplo mostra para a gente que esse pensamento da empresa vai além desse fator mercadológico, financeiro, um social também, né? Muito, muito bom. A minha pergunta agora é direcionada ao Flávio Barros, falando sobre o estigma e o preconceito, né, no setor. Como o estigma e o preconceito eles se manifestam nesse contexto rural, Flávio? Liga o som, Flávio. Dessa vez eu esqueci, ó. Obrigado. Primeiro, a gente pode dizer que ele vai se manifestar através de julgamentos e discriminação, né, das pessoas ali. Essa falta de acesso, essa falta de proximidade, falta de falar sobre o tema, vou voltar um pouco minha fala lá no início da nossa live. As pessoas, por mais que a saúde mental hoje esteja em crescente e esteja em evidência, ainda existe muito preconceito, ainda existe muito julgamento, né, muita discriminação a respeito de um atendimento simples, de um acolhimento. Vou citar nosso trabalho lá na Junta Médica. Nós desenvolvemos um projeto no Estado, onde a gente visa dar suporte psicossocial para todos os servidores públicos do Estado. Por quê? Há uma crescente, assim, a cada semestre, do número de afastamentos dos servidores, número de licenças voltadas à psiquiatria, aos CIDs da psiquiatria, né? Principalmente ansiedade e depressão. Então, a instituição percebendo assim, essa crescente e com receio dos impactos pós-pandemia, a Junta Médica começou a ter esse outro trabalho mais de prevenção e promoção. E quando eu cheguei à Junta para realizar esse trabalho, eu pensei, poxa, bacana, né? O pessoal está todo mundo sensibilizado, o ambiente já está preparado para se trabalhar e falar mais sobre saúde mental. E eu entrei já durante a pandemia, né? Esse trabalho começou durante a pandemia, a gente fazendo algumas lives falando sobre temas relacionados à saúde mental. E o que eu percebi, não. Por mais que o momento era mais favorável ainda, porque a gente estava numa vulnerabilidade social
muito grande, mesmo assim existia muito estigma e muito preconceito e julgamento. E eu até costumo dizer que hoje, por exemplo, a gente está fazendo diversas ações, porque como que a gente dá esse suporte, né? Além do acolhimento e encaminhamento para as clínicas, para atendimentos dos servidores, nós também fazemos rodas de conversa, palestras, oficinas, para criar uma cultura organizacional no Estado, no ambiente de trabalho público, dos órgãos públicos, onde falar sobre saúde mental seja comum, para quebrar esse preconceito, para quebrar todo esse estigma que existe a respeito, né? Porque como a gente atua dentro das instituições, às vezes quando a gente vai realizar um acolhimento, ainda é recebido comentários pejorativos a respeito daquela pessoa que está indo lá para o acolhimento. E não havendo, por vezes, uma promoção e uma motivação no sentido, poxa, bacana, o fulano está se cuidando, né? Esse discurso, pelo menos eu vou dizer que quando entrei, ele era mais difícil de ser recebido. E hoje, eu digo até que estamos por 4 anos de trabalho, a gente colhe os frutos desses 3 anos anteriores, porque a gente vê as pessoas falando mais e muitas pessoas, e aí eu favoreço muito o trabalho em grupo, eu gosto muito de trabalhar com um grupo, porque você trabalha o social, você trabalha a autonomia ali, e é potente demais quando um grupo. Nós somos seres sociáveis, né? A pandemia veio para nos mostrar mais uma vez isso, né? O quanto que é doloso, danoso nós não estarmos juntos. E quando a gente começou a trabalhar mais em grupo, a gente foi quebrando esse preconceito, mas falando sobre temas que às vezes, poxa, isso é meio delicado. Vamos falar sobre suicídio, sim, vamos falar sobre sofrimento. Uma das frases que eu utilizei muito nos primeiros anos para quebrar esse preconceito com os transtornos, é uma frase, Eduardo, do Freud, que eu gosto muito, de que de perto ninguém é normal. E eu adorava falar isso para, tipo assim, todo mundo tem suas loucuras, todo mundo tem um pouco. E cada um, claro, né, nas suas intensidades, mas todo mundo tem. Todo mundo tem, porque quando chega até na clínica mesmo, a gente percebe essa loucura, às vezes até mais evidente, que os outros aqui fora não enxergam. Então, tem que se trabalhar, né? Porque senão tem um julgamento de discriminação muito grande. Gera uma falta de informação, claro, né? O preconceito. E aí vem também, eles estão atrelados o julgamento de discriminação com essa falta de informação. E o principal, e que é muito potente, como eu também mencionei, e o Eduardo também trouxe aqui, a falta do apoio social. Que é tão. Se você tem essa oportunidade de ir numa zona rural, você vê que, assim, apesar do distanciamento até entre as casas, há uma comunidade muito forte, mas do que eu que estou aqui rodeado de vizinhos, eu não conheço meus vizinhos, né? Enquanto no campo você vê esse apoio, né, seja de comida, de ajudar um ao outro nos trabalhos manuais e no fortalecimento, às vezes, para o acesso mesmo à saúde, fornecer uma carona, ou enfim, ver possibilidades. E se você está falando de preconceito, você perde essa potência toda. E aí aquele indivíduo que ele já está, de certa maneira, marginalizado por estar numa zona rural, não ter essa proximidade, não ter esses acessos, ele fica dentro daquela sociedade dele, daquele espaço, daquele território, daquela comunidade. E isso pode se agravar muito mais ainda o caso dele. Então, trabalhar esse preconceito e esses julgamentos, eu acho que inclusive tem que ser um dos primeiros passos para a gente construir uma cultura no campo, onde se falar sobre saúde mental é algo rotineiro, por entender que ela está aqui no nosso dia a dia. Muito bom, Flávio. É importante, acho extremamente importante enriquecermos esse debate, né? Que você fala de um assunto tão delicado com parcimônia, mas também com muita assertividade. Obrigada. Agora, a minha pergunta é direcionada ao Eduardo. Eduardo, quais as consequências do estigma e do preconceito para a saúde mental da população rural e como nós podemos combater o estigma e o preconceito em relação à saúde mental no campo? Vamos lá. Né? Para o pouco tempo que a gente tem é muito complexo, mas estou muito feliz, né, para a gente estar discutindo, porque foram pontuadas questões, né, da infância, da primeira infância, da relação da escola, né, do distanciamento do idoso, lembrando da pandemia, né, lembrando
da dificuldade que a gente tem de olhar para a gente mesmo, inclusive, né? A gente viveu aí com bengalas, né, de sexta-feira em sexta-feira, sem olhar para o outro, sem conversar com a esposa, com o marido, com o colega, com o vizinho, e de repente isso foi cortado e falei agora, e a gente queria porque estava indo ao desespero, e não porque é bom ir ao outro, não porque nós somos esse ser de ir ao outro, né, como a gente estava brincando no campo. Aqui, é só para retomar, né, que a discussão não vai se findar aqui numa live, né, sobre saúde mental, muito menos saúde mental no campo e onde quer que seja. Né? Tem um sociólogo, Goffman, o Ivan Goffman, né, que ele vai conceituar o estigma pensando assim que é uma discrepância entre a identidade social real, que ele vai colocar que é o que a gente é, né, e a sociedade, a identidade social virtual, que é o que esperam que a gente seja, né, e uma expectativa sobre o que deve ser. Então, a gente está falando de estigma, de uma marca, e para esse tempo é importantíssima a pergunta, né? Tempo de rede social, tempos em que a gente acredita que é só um padrão, uma forma, e que a gente está convidando as pessoas do campo também a participar desse sofrimento, né? Estar num lugar vertical, imagina que seja um prédio, o Flávio está falando aí, né? E tem os vizinhos mais até ao redor e a gente não conhece, não sabe o nome, não fala, né? E aí o outro é o estigmatizado, né? O outro é o diferente, por isso, né, eu não compreendo, não aceito, né? Então ele é o doente, então ele é quem está com transtorno, então ele é o do interior, né? Ele é o do campo, ele não entende o que eu estou falando. E, ao mesmo tempo, eles são convidados a participar dessa ideia de consumir, de trabalhar lá e vir consumir esse acesso, essa loucura, né? Esse ponto. Quem dera fosse loucura, né? Porque o que a gente está precisando mais é viver a loucura, né? E não o adoecimento, né? Não a esquizofrenia. Isso seria muito interessante. O impacto é devastador. A história da saúde mental começa, né, com o inchaço das cidades, né, no século XVII, lá fazendo a visita, né, à história da loucura com Foucault, que é isso, começa lá atrás com o inchaço de cidade para se fazer um Estado forte na Alemanha, uma cidade urbanizada na França e uma ideia de trabalho, né, de produção industrial na Inglaterra. Então, as pessoas saem do campo, né, aglomeram-se na cidade, e a gente tem que dar conta disso e o Estado vai manobrando. Quem é e quem não é cidadão, quem é e quem não é doente, quem pertence e quem não pertence. É a discussão que a gente está fazendo aqui hoje. Quem pertence, né, quem quer pertencer, e a gente só está tentando manobrar aqui, a professora Cristina, o professor Flávio, né, e todos nós, em que essas inscrições, o sofrimento, ele está na cultura, né? Então, ele vai se dar na relação da cultura com o que eu tenho de singular em mim, né? Na minha relação com o sujeito ali. E isso precisa ser colocado em termos menos patologizantes, né? Que vocês estavam falando de impacto, menos distantes, menos individual, assim, essa ideia de cada um é uma empresa, né, trabalha enquanto eles dormem, de que você que não está fazendo, né, porque você que não está plantando, não tá, quem acorda mais cedo do que quem está no campo, gente? Né? Quem é que então, e outra, e também retirar um pouco essa ideia também de super-herói da coisa, porque isso também é um estigma, ou seja, é o que eu quero que o outro seja, o que eu quero que o produtor rural seja, né, esse forte e que não adoece, que está no campo, que está saudável porque ele está pegando a fruta do pé, e a fruta não é dele, ele também não vive só de fruta e quer outras coisas também tem seus anseios, suas angústias. Então, o impacto é devastador quando a gente quer colocar um padrão em alguém, né? Quando a gente quer estigmatizar, marcar alguém. Você é isso.
que é o que a gente está vivendo com rede social, as pessoas deprimidas e fazendo dancinhas, né, em TikToks da vida, né? A ferramenta é uma coisa poderosa, a gente está aqui se encontrando à distância, né, por conta de uma ferramenta muito boa. Agora, como a gente utiliza isso, o que a gente fala e versa sobre isso, é que importa dizer. Para diminuir, né, a estigmatização é falar, né, pôr o outro a falar. A gente falou aqui da relação clínica, né, dizer de si como está vivenciando a cultura, como está dizendo, como vivencia o sentimento, às vezes de impotência, né, às vezes de ter encontrado, de ter a terra, de ter o trabalho, de ter o dinheiro, de ter o lugar, e mesmo assim falta, porque o ser humano ele não vai encontrar esse objeto único de desejo. A gente está falando, eu aqui também estou lembrando de desejo inconsciente, reconhecer que a gente é constituído de falta, né? E enquanto isso não acontece, enquanto a gente acha que vai encontrar ali o pote de ouro no final do arco-íris, né, que é um estigma também de quem parece que trabalha ali, vai ser rico, vai ser isso, vai ser e ponto, a gente vai continuar estigmatizando, perdão, e sofrendo além da conta, né, e sintomatizando. O que a gente não cuida na ordem de como a gente vem sofrendo, vai virar sintoma. Então, se eu digo que o outro ele tem que ser tal coisa, tal estigma, e ele não consegue elaborar isso, né? Ou seja, há um sofrimento ali, vai virar um sintoma, vai virar um adoecimento, um sofrimento, e vai parar na clínica, né? Com o Flávio, com a Cristina, comigo, com o outro, ou não vai, o que é pior, e vai passar lá, e não nem é uma reserva de mercado, eu digo que é pior, não é porque eu também concordo com o Flávio, não é todo mundo tem que ir, vai quem pode, vai quem precisa, mas é o sofrimento que leva as pessoas à clínica, né? Ainda não vi as pessoas chegarem por outra ordem, e a gente precisaria que as pessoas chegassem por um outro lugar de revisão, olha, não estou dando conta, mas ainda não está quebrado, né? Ainda não está com sintoma ali instaurado, e que é o outro que diga, vá. Então, para não estigmatizar as pessoas, os sujeitos no campo, a ideia é da gente ver que a gente aceita sofrimento sim, e que há outras maneiras de trabalhar, e de fazer o campo, de fazer o rural, e de viver. Eu acho que isso diminuiria muito o impacto, e que isso é responsabilidade de todo mundo. De novo, enquanto a gente sofre no individual, a gente vai continuar fazendo estigma gigantesco, querendo que o outro seja uma coisa que é inalcançável para a gente, quanto sujeito humano complexo. Perfeito as suas colocações, Eduardo. Um olhar muito sensível sobre essa temática. E agora nós vamos partir para as nossas considerações finais. A gente sabe que tem muito ainda a ser proposto, né? Inclusive abertos aí para uma próxima live. Mas, enfim, eu gostaria de ouvir primeiramente o Flávio Barros, né? As suas considerações, Flávio. Eu quero mesmo só agradecer por todo o momento, achei que foi muito bacana, foi muito importante até para mim, né, me debruçar um pouco mais sobre esse tema, refletir um pouco, acho que foi pelo menos na minha perspectiva, um momento bem rico, eu espero que a gente tenha conseguido o objetivo de iniciar esse processo de reflexão. Eu acredito que ele já exista, mas que a gente também está aqui participando, como tentando potencializá-lo, né, diante a o nosso tamanho também, né, e a expressão. Acho muito importante, acho que temos que falar mais sobre isso, porque, como eu compartilhei um pouco da experiência no Estado, eu vivenciei um pouco nessa prática, venho vivenciando que é assim, através dessa fala, através dessas normalizações do que é normal, do que faz parte do dia a dia, que a gente constrói uma cultura realmente que promova o cuidado em saúde, e principalmente em saúde mental. A gente tem que falar mais sobre isso, e esse momento eu acho potente porque estamos falando sobre, né? Espero que nós consigamos motivar para que outras pessoas também se abram para ter essa iniciativa, né? De falar mais sobre isso e contribuir, porque só o fato de, como eu disse, estarmos falando sobre isso, a gente já está, de certa maneira, contribuindo com esse processo. Obrigado. Muito obrigada, Flávio. Obrigada.
Ana Cristina, com você. Gostaria de ouvir as suas considerações, por favor. Eu também gostaria de, né, agradecer a todos, ao convite mais uma vez, ao pessoal de apoio, aos colegas com quem eu pude aprender mais e melhor, ter uma escuta muito mais assertiva sobre esse sofrimento, né, como o Eduardo bem traz. Infelizmente, as pessoas não chegam até nós dizendo, olha, eu estou com uma dúvida aqui, né? Mas geralmente vem por um sofrimento extremamente legítimo e que muitas vezes não é acolhido de outra forma. E essa questão do social eu não poderia deixar passar, né? Mas que os colegas trouxeram essa questão do social, que também perfaz aí a saúde mental. Ontem eu estava falando com um colega meu de faculdade, da primeira faculdade de administração, e ele é do agronegócio, eu brinco que é a cidade de Pratânia, é da família. E ele tinha acabado de chegar, pasmem vocês, né, eu estava fechando meus atendimentos 10 horas da noite, ele tinha acabado de chegar de um evento na igreja e tudo mais. Ele falou, Cristina, a gente não tem tanto problema. Tem, tem bastante. Mas tem essa ordem social, essa rede muito bem estabelecida. Então, a gente poder enxergar mais e melhor o que já existe, ter uma escuta um pouco mais atenta para aquilo que falta, e aí oferecer, né, trabalhos multidisciplinares, profissionais, o envolvimento da universidade, movimentos sociais, a gente poder fazer com que as pessoas se apropriem, se apoderem da sua própria saúde, da sua própria comunidade, dos seus sonhos, dos seus sintomas, da sua loucura. Às vezes também, né, o meu espelho de vez em quando grita, olha, tem alguma coisa aí meio mal. Mas que a gente possa se apropriar disso e saber onde buscar. Eu acho que eu saio desse encontro fantástico, gratidão a todos, com a sensação de que, no meu tamanho, eu pude dar um pouquinho de voz àquelas pessoas que talvez não estejam gritando por algo e não estejam conseguindo ser ouvidas, né? Ou que o outro não quer ouvir. Que isso possa valer e ser levado aos 4 ventos desse país. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana Cristina. Agora, Eduardo, a palavra. Pessoal, muito bom. Eu estou muito contente mesmo, né, em poder dividir com vocês e escutar, né, acima de tudo, que essa eu acho que é a questão de lei, né, escutar e tentar fazer transformação, né? A gente está falando aqui o dia todo, e esse encontro já é um anúncio do que está acontecendo, porque senão não aconteceria. Assim, ninguém vai à análise, por isso eu falei transformação, ninguém vai à análise para manter-se como está, né? E até pensa às vezes, eu queria ser como eu era, eu já estive melhor. Mas o que você era te trouxe até aqui, né? E se a gente está falando de sofrimento, né, isso também consegue elucidar bastante quem está ouvindo a gente de que há um sofrimento. Por isso a gente está fazendo uma live sobre saúde mental no campo. Há alguma coisa acontecendo e que a gente precisa transformar, né? Por live, por análise, né, por estrutura, por encontro, a gente precisa transformar porque a pessoa não quer, os sujeitos, né, não estão bem, estão dizendo para a gente, da forma que a gente vem trabalhando essa nossa cultura, de fazer no campo e de fazer em qualquer lugar, por fazer de saúde mental, não está funcionando, está nos trazendo sofrimento. Né? Então, a gente precisa transformar, precisa mudar. E a ideia é bem essa, né, que foi colocada aqui. Onde a gente vai procurar isso? A gente vai procurar isso no outro, né, com escuta apropriada, mas, acima de tudo, com sensibilidade. Né? Quando a gente fala de clínica aqui o tempo todo, a gente não está falando somente de uma expertise dura, a gente está falando de um encontro, né, entre escuta, entre a relação científica e a relação da arte. Né? O analista está ali nessa prática, nesse artifício, né, de fazer uma questão entre ciência e arte ali, né, para promover saúde. Né? E é assim que eu espero que tenha sido esse encontro. Para mim foi, né, me promoveu
bastante pensar, bastante reflexão, bastante saúde. E daqui para frente eu vou fazer muito mais a relação. Eu moro em Araguaína, né, no interior, no Tocantins, em que a agropecuária, a questão do campo e tudo mais é muito forte. Né? É o que, e para o Estado, inclusive, né? É uma potência no que a gente está discutindo. Então, os meus pacientes e os meus encontros aqui são, né, vividos também da relação da cidade, mas muito da relação do campo o tempo todo. Então, é importantíssimo estar ligado e refletindo junto com pessoas que estão interessadas. Estou muito contente, muito obrigado. Me chamem para mais. Né? Eu faço uma discussão sobre saúde mental, sobre reflexão política, instituição, ética e possíveis avanços, né, em cursos lá pelo IPEP. Então, isso daqui, para mim, é riquíssimo. Estou muito contente. Obrigadão. Muitíssimo obrigada, Eduardo. Essa experiência para nós foi muito enriquecedora. Especialmente vocês abordarem escuta assertiva nos faz refletir, né, Valéria? É eu ouvir e escutar, de fato. Você ver e enxergar o outro, né? Se colocar no lugar do outro. Muito obrigada mesmo. Então, gente, é com muita dor que nós vamos finalizar essa live. E antes de se finalizar, eu queria muito trazer um dado que eu acho importante falar um pouco da economia também. O que essa saúde mental causa para a economia? Segundo a Organização Mundial da Saúde, ela estimou que a falta da saúde mental, ela causa à economia um custo de $1 trilhão por ano. Gente, esse dado é muito forte, porque assim, nós não estamos perdendo só bem-estar, nós estamos perdendo também na economia, né? E muito. Então, quero agradecer a mesa, agradecer todos os telespectadores, agradecer os parceiros. E não vamos parar por aqui, né, gente? Com essa discussão, vai trazer outros temas. Vamos falar sobre a saúde da mulher no campo, do adolescente, da criança. Gente, é muita coisa que a gente pode falar. Né? Então, agradeço a todos. No final do vídeo, nós vamos colocar descrições da live, dos palestrantes, os contatos. Caso algum telespectador queira tirar alguma dúvida, estará lá. E muito obrigada a todos e vamos para a próxima live.